Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, vamos à leitura da Bíblia. Vou tentar transmitir para vocês o texto do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Aqui até o versículo 8. Vamos agora a partir do versículo 9. Ora, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele, e ouviu-se dos céus uma voz: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens. E os anjos o serviam. Versículo 14 em diante. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram a barca de seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Agora vamos do versículo 21 em diante. Dirigiram-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré?
vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos de demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Agora no versículo 40 em diante, aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. Imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Final do primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. É para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo.